Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela vida dos seus familiares e pela vida de todas as intercessoras desse ministério e pela minha vida e pela vida de todos os mantenedores desse ministério, em nome do Senhor Jesus. E vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de continuar estudando a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. É um privilégio, minha irmã, é um privilégio, meu irmão, poder estudar a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, quando eu abro a minha Bíblia, eu falo, Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor está me dando de poder ler a tua palavra, de poder meditar na tua palavra, de poder estudar a tua palavra, de poder ser exortada com base na tua palavra. Continua me disciplinando, Pai, todos os dias em nome do Senhor Jesus, e me ajuda cada vez mais a poder ensinar a sua palavra e ser santificada por meio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós continuamos aí Números 22, do 10 ao 12, em nome do Senhor Jesus, continuando aí, aprendendo mais sobre a figura enigmática do feiticeiro Balaão, feiticeiro ou profeta, né? Nós vamos ver aí, em nome do Senhor Jesus, no final você vai responder quem que esse homem era, né? Tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? É o bonzinho? É o perfeito? Não, é aquele que reconhece Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador. Amém? Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, porque a partir do momento que você se inscreve, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Bem, então veja que o versículo 9, do qual nós estudamos ontem, termina com o Senhor perguntando para Balaão quem eram aqueles homens que estavam ali na casa dele. Porque o pessoal de Midian chegou, né? Os nobres chegaram, e ele falou, olha, vocês ficam aqui, que à noite o Senhor vai vir falar comigo e pela manhã, com toda certeza, eu vou ter uma resposta para vocês, né? E aí vocês podem me perguntar, mas irmã, como assim? Por que o Senhor perguntou para ele? O Senhor não é onisciente? Se o Senhor é onisciente, então o Senhor sabia quem eram aqueles homens. Isso mesmo, o Senhor é onisciente. Então o Senhor já sabia quem eram aqueles homens, antes mesmo daqueles homens chegarem ali na casa de Balaão, não é mesmo? Só acontece que eu também disse aqui ontem que Balaão ele não tinha intimidade com o Senhor. O Senhor, o Espírito do Senhor repousava sobre Balaão, mas ele não era amigo de Deus como Moisés era. Então Balaão não tinha conhecimento do Senhor. Então o Senhor usou aquela oportunidade para testar o coração de Balaão, para demonstrar realmente, expor o que estava no coração de Balaão. E aí, aqui nós temos a confirmação. Porque dizem os nossos sábios que naquele momento Balaão pensou, olha, então vai ver se Deus não é tão assim. Nem tudo está debaixo dos seus olhos. Nem tudo, na verdade, é revelado a ele, como eu pensava. Então, pode ser que eu vou encontrar um momento onde ele não vai ver e eu vou conseguir amaldiçoar o povo de Israel. Então, essa era a intenção oculta do coração de Balaão, que foi revelada a partir do momento que Deus faz para ele essa pergunta, entendeu? Minha irmã e meu irmão, entenda uma coisa, que quando você ora, por que é necessário você orar? Por que Deus estabeleceu a oração como um meio dele fazer todas as coisas para nós, como um meio do diálogo? Como? Porque quando nós oramos, nós deixamos o nosso coração à mostra diante de Deus. É preciso ser revelado não somente diante de Deus, mas diante de toda a esfera espiritual. Eu já falei com você aqui que demônios não têm onisciência. Anjos também não têm onisciência. Nenhum ser que está nas regiões celestes tem onisciência, a não ser o próprio Deus. Mas o Senhor precisa deixar o que está no nosso coração à mostra.
E como que isso vai ser revelado? Através das nossas orações, através das nossas palavras. Por isso Jesus diz, o homem fala daquilo que o coração está cheio. Então, na hora de você orar, o seu coração fala o quê? A sua boca fala o quê? Aquilo que está no seu coração. Tem pessoas que pedem para Deus coisas absurdas. É como se ele estivesse pedindo, Senhor, me salva matando o outro. Senhor, me salva condenando o outro. Salva o meu filho, mas leva o filho daquela outra lá. Isso tudo revela a maldade que está no nosso coração. E Balaão aqui deixou transparecer o que estava no coração dele. Porque se não tivesse deixado transparecer, até hoje teria pessoas aqui lendo a palavra do Senhor e achando que Balaão era um homem muito bonzinho e querendo seguir um exemplo de Balaão. Aí veja que no versículo 10, Balaão responde que Balaque, filho de Zippor, o rei de Moabe, os tinha enviado até ele. Então perceba que aqui ele faz questão de dizer o Senhor, o rei de Moabe. Então era como se ele estivesse dizendo, olha Deus, apesar de eu não ser tão importante assim para você, eu sou muito importante aos olhos do rei, tá? Então aí no versículo 11, Balaão repete ao Senhor o que foi que Balaque pediu para que ele fizesse a Israel. E aí, mais uma vez, o coração de Balaão é totalmente descortinado, porque no hebraico, a palavra que Balaque usou foi arali, que significa amaldiçoe eles para mim. Era como se Balaque dissesse, olha, eu não quero eles perto de mim, tira eles de perto de mim. Mas Balaão usou outra palavra. Ou seja, quando ele foi falar com o Senhor, repetir para o Senhor o que Balaque disse, ele usou a palavra cavali, que significa os condene para mim, ou seja, expulse eles daqui, tira eles da terra, eu quero eles fora, eu quero que eles deixem de ser um povo, eu quero que eles sejam exterminados. Então, aqui revela o quanto que Balaão odiava o povo de Israel. Ele queria eliminá-los do mundo, tirá-los dali. Ele queria que Israel deixasse de existir. Então entenda, minha irmã, que tem pessoas que não gostam de nós, que não gostam do povo de Deus. E tudo que eles querem é nos afastar, querem que nós estejamos longe deles. Não quero contato com esse povo, eles ficam para lá e eu para cá e pronto, acabou. Mas tem pessoas que o que elas querem é nos ver mortas, banidas da terra, realmente. Só acontece que quando eles estão tendo a compreensão, os filhos das trevas hoje, eles estão tendo compreensão de que a morte para nós é lucro. Porque nós vamos para o nosso Senhor, nós vamos para Ele. É o que Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Então eles estão tendo essa compreensão, então eles não querem nem mais a nossa morte, eles querem o quê? O nosso sofrimento, eles querem a nossa tortura, por isso eles nos perseguem, por isso que eles tentam tornar a nossa vida amarga. É a estratégia de Satanás, de Faraó, é a estratégia de Faraó, tentar a nossa vida amarga, tenta nos perseguir. Então não seja bobinho, não seja bobinha, porque a perseguição já começou. Já começaram a trabalhar, os filhos das trevas já começaram a trabalhar para tornar a nossa vida amarga, para tornar a vida do povo de Deus amarga, a ponto para ver se o povo de Deus desiste de Deus. Desiste de Deus, porque aí nós desistindo de Deus, nós vamos perder o quê? O bem mais precioso que Jesus conquistou na cruz, que é a salvação. Minha irmã e meu irmão, o único que pode tirar a salvação de você é você mesmo. Você pode rejeitar Cristo. O diabo não pode tirar a salvação de você, mas você pode renunciar a Cristo. Entendeu? Presta atenção nessas questões, minha irmã, e defenda. Queira. Veja a sua salvação como um grande tesouro que você recebeu do Senhor. Aí veja que no versículo 12, o Senhor então diz a Balaão que não era para que ele seguisse com aqueles homens. E o Senhor disse a ele, não amaldiçoe o povo, porque eles já são abençoados. E por que o Senhor disse isso? Porque dizem que Balaão falou assim, se é para mim não ir, então eu devo amaldiçoá-los daqui? Aí o Senhor respondeu, você não deve amaldiçoar o povo.
Aí Balaão respondeu: se é assim, então eu abençoarei. Aí o Senhor respondeu: eles não precisam da tua bênção, pois eles já são abençoados. E isso é conforme um ditado judaico que diz: da vespa não queremos nem o mel e nem o seu ferrão. E assim termina o versículo 12, pois no versículo 13 começa falando do despertar de Balaão, né? Porque já que Deus falou com ele de madrugada ali, então a conversa que ele teve com os anciãos de manhã, nós vamos estudar amanhã, se o Senhor assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Então veja que foi o próprio Deus de Israel que disse para Balaão: não amaldiçoe o povo, porque eles são abençoados. Então entenda, minha irmã e meu irmão, que quando nós aceitamos Jesus, que foi enviado pelo Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, na verdade, o que aconteceu com nós espiritualmente? Nós saímos dessa esfera de maldição e entramos na esfera de filhos abençoados de Deus. Tá bom? Então não existe pessoa e nem obra de feitiçaria que possa nos amaldiçoar. Tá? Não existe Balaão nenhum, ninguém tomado pelo espírito de Balaão que possa nos amaldiçoar, que possa nos fazer mal. Entendeu? Então, espiritualmente não. Então, é por isso que este espírito de Balaão tenta nos destruir de outras formas, que são com suas armadilhas emocionais, que é o que nós vamos ver mais para frente. Ele tenta encontrar em nós fraquezas que são da nossa alma, que são da nossa carne, para tentar nos derrubar. São as ciladas, são os laços dos passarinheiros que existem e que muitos estão caindo por aí. É como se a pessoa tivesse uma fraqueza por bebida. Aí o diabo vai lá, arma uma festa de bebida onde a pessoa não resiste ali, a pessoa bebe e daí a pouco a pessoa está se comportando totalmente sem entendimento e fazendo coisas que ela não faria se ela não tivesse sobre o poder da bebida. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Por isso que nós temos que fugir da aparência do mal. Temos que fugir o tempo todo. Temos que ser vigilantes, andar sóbrios e vigilantes. Que a gente não sabe a que hora que o mal vem sobre nós. Então, à medida que a gente for estudando a história de Israel, a gente vai ver sobre essas questões todas. Aí você pode me falar: minha irmã, mas eu conheço aqui, que me foi me revelado, que fizeram uma obra de bruxaria contra a minha vida e prevaleceu, sim, irmã. Quantas vezes o Senhor já me revelou que fizeram obra de bruxarias contra a pessoa? E eu fui ali, fiz a oração. E por que eu tive que fazer a oração e pedir a Deus misericórdia? E por que aquilo prevaleceu na vida da pessoa? Porque a pessoa não estava em santificação. Ela não estava em santificação. Então, quando a gente não está em santificação, todas as guerras que se levantam contra a gente prevalecem. Você vai ver que Israel só perdia a guerra quando eles não estavam debaixo da santificação de Deus, quando eles não estavam em obediência ao Senhor. Então prevalece. E às vezes fica tão difícil para a gente falar para a pessoa: olha, você está em pecado, olha a sua vida, olha como que está a sua conduta, olha o que você está fazendo com esse homem aí que você chama de namorado. Isso é tão triste para a gente, tão triste. Até porque você não é pastora da pessoa. Você não é pastora, você não é pastor. E às vezes o Senhor não te mandou falar, o Senhor só te mandou orar. Só orar. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Mas a pessoa tem que saber que se isso prevaleceu, é porque ela deu brecha. O diabo está ao derredor, procurando brecha. Se ele encontrar, ele vai entrar. Ele vai entrar. Ele vai entrar. E aquela rachadura que tem no muro, aquele buraquinho que tem ali no muro de proteção, pode virar um desastre. Um desastre. E acabar destruindo a vida da pessoa de vez. E se ela não tomar cuidado, até mesmo tirar ela da presença de Deus. Porque vai ser tanta luta que ela mesma não vai aguentar. E quando ela assustar, ela é mais do mundo do que do Senhor.
E quando ela assustar, ela já renegou Cristo com a própria boca dela. Com a própria boca dela. Então entenda que a nossa bênção está atrelada à nossa santificação. Ser bênção está atrelada a ser um povo santificado. E o que seria bênção? Ser abençoado, minha irmã, não é ser um povo que tem dinheiro. Às vezes as pessoas confundem bênção com dinheiro. Tem um tanto de gente aí que tem dinheiro, que está dominando o mundo com seu dinheiro e não é abençoado. Não é uma pessoa abençoada. Pelo contrário, é uma pessoa que já assinou o seu passaporte para o inferno, já declarou lá, ó. Se o inferno tiver a carteirinha, já está o da pessoa lá. Porque no caminho que a pessoa está, nem ela mais quer voltar atrás, e nem ela mais sabe como que ela vai voltar atrás. A gente sabe que existe salvação para ela em Cristo Jesus, mas nem ela mais quer, porque ela não acredita que possa voltar atrás. Ela já fez tantas coisas para se manter nessa posição, que ela não acredita que ela possa sair dali. Ela não acredita, a mente dela está totalmente tomada por aquele sistema. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? O que é bênção? Bênção envolve o que é permanente, tá? É o shalom, é a paz que o Senhor diz que Ele tem para dar para nós, que não é como o mundo dá, mas é uma paz que excede todo entendimento, tá? Envolve cura, envolve um bom casamento, um casamento feliz, envolve filhos na presença do Senhor, envolve saúde, sim. Mas se faltar, qualquer uma dessas coisas faltar, você continua em paz, porque você tem uma alegria permanente, e essa alegria é o fato de você pertencer a Cristo, o fato de você ter entregado a sua vida a Cristo Jesus, e por isso você se tornou filho de Deus, habitante do reino de Deus. Você não faz mais parte desse mundo, esse mundo não te compra mais, você não é mais escravo de nada que está aqui, e essa alegria, diabo nenhum pode mais tomar de você, porque você não depende de nada que está aqui para você ser feliz. Você depende de algo que é eterno, que é Jesus. Que é Jesus. Então, minha irmã e meu irmão, entenda que bênção é algo que é permanente. É algo que ninguém pode tomar de você. Cristo Jesus, ninguém pode tomar de você. A alegria de você pertencer a Cristo Jesus, ninguém pode roubar de você. Dinheiro eles podem roubar de você. Tem pessoas que um dia têm dinheiro e tem no outro dia não tem, roubaram dela. Mas como que roubaram? Ela descuidou, foi descuidada, roubaram. Às vezes roubaram, às vezes ela se permitiu roubar. Tem gente aí que não está dormindo com medo do dinheiro ser levado. Entendeu? Então bênção é aquilo que é permanente. Aquilo que só Deus pode dar. Que só o Espírito Santo pode dar. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Esse relacionamento com o Senhor, diabo nenhum pode roubar de você. Você sim, você pode abrir mão desse relacionamento. Então vigie. Jó, o diabo fez de tudo para roubar dele o que ele tinha de melhor, que era o relacionamento dele com Deus. Naquele nível ali, ele já tinha um relacionamento com o Senhor. Roubou, tirou dele, o diabo pediu para que fosse tirado dele os filhos, fosse tirado dele a riqueza, que fosse tirado dele a saúde. Tinha um pastor da minha igreja que eu gostava muito de ouvir, que ele falava assim, o diabo só não tirou de Jó a bênção, que é a esposa, mas tirou dele tudo. Por fim, aquela esposa falou com ele, ô Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, por que você ainda está aí querendo ter relacionamento com esse Deus? E olha, Jó cresceu no nível de relacionamento com o Senhor, porque ele persistiu ali. Jó era um homem realmente abençoado. Porque ele insistiu em estar naquilo que é permanente, que é o Senhor. O Senhor é permanente, o Senhor é eterno. Um dia, em nome do Senhor Jesus, até o diabo
vai deixar de existir, vai deixar de nos perturbar. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus ele é eterno. Ele é eterno, o poder dele é eterno. Amém? Jesus é real e Jesus é eterno. Então vamos buscar por aquilo que é permanente, que é essa alegria do Espírito Santo, que é essa paz que só o Senhor pode nos dar. Amém? Pessoas que não conhecem verdadeiramente o Senhor, elas andam igual a Balaão, atrás de tantas coisas, atrás de honras, atrás de dinheiros, de pratas, de tesouros. E elas esquecem de buscar aquilo que é permanente, que é a salvação delas, que é o grande tesouro que existe. Então não deixa o diabo roubar isso de você. E eu vou ler para você aqui um trecho de 2 Coríntios, para você saber o que é ser uma pessoa abençoada em Deus. Apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, do versículo 7 em diante: porém nós temos esse tesouro espiritual. Somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. Entendeu, minha irmã? Essa é a diferença de um povo que é abençoado e de entre um povo que não é abençoado. Nós somos um povo abençoado, um povo do qual Balaão nenhum pode tirar isso de nós. Nada que esses Balaãos da vida possa fazer, eles vão tirar isso de nós, porque nós temos Cristo. E essa é a nossa diferença. Amém? Nós temos as nossas lutas, sim, mas nós somos um povo abençoado. E o tempo todo nós temos que mostrar isso, o tempo inteiro. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, como igreja, Pai querido, não somente pela minha vida, Pai, mas pela vida de todos os meus irmãos que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração. Te louvo também pela vida das intercessoras desse ministério, Pai, e pela vida de cada um dos mantenedores, Pai, em nome do Senhor Jesus. E te louvo, Pai querido, pelo Senhor ter nos enviado Jesus, pelo Senhor ter nos tirado da esfera de maldição, Pai, da esfera de maldição que nós estávamos cumprindo, Pai, para nos levar para o reino da Tua luz, para nos colocar nessa esfera de sermos filhos e filhos abençoados pelo Senhor. Eu te louvo, Pai querido, porque nenhum poder das trevas, Pai, pode prevalecer sobre a nossa vida, Pai. Eu te louvo, Pai querido, porque nenhuma magia, nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma obra de encantamento pode prevalecer contra a nossa vida. Assim como o Senhor disse sobre Jacó, não vale encantamento, sobre a nossa vida também não vale encantamento, porque nós fomos enxertadas nessa oliveira que é Israel. E eu te louvo pela nação de Israel, porque se o povo de Israel ainda prevalece, mesmo com todas essas nações inimigas tentando se voltar contra eles, Pai, é porque eles seguiram firmes nesse propósito de ser um povo separado, de ser um povo que te ama, um povo ímpar, um povo que realmente, Senhor, prega a Tua palavra, a Tua lei, a Tua verdade em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, que pela Tua misericórdia, todo Israel seja salvo, assim como o Senhor tenha misericórdia de toda a nossa casa, para que toda a nossa casa seja salva, para que toda a nossa casa entre nessa esfera de serem filhos abençoados pelo Senhor, do qual nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma obra feita pelo poder das trevas venha nos alcançar.
Pai querido, nos permita, nos fortalece pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus. Nos fortalece, Deus, nos fortalece para que possamos verdadeiramente sermos filhos que Te agrada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra, Pai, toda obra, Pai, de feitiçaria que foi levantada contra a vida dos nossos familiares. Que caia por terra, Pai, tudo aquilo que foi feito, toda cilada do inimigo, Pai. Toda armadilha, todo laço de passarinheiro que o diabo tem se armado contra as nossas vidas, Pai. Espírito Santo, nos ajude em nossas fraquezas, em nossas dificuldades psíquicas, emocionais, em nome do Senhor Jesus. Que seja afastado de nós, da nossa casa, da nossa família, todo espírito de loucura, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de dependência, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus, que bata em retirada. Pai, em nome do Senhor Jesus, em Teu nome, Pai, eu profetizo a cura, eu profetizo milagres de cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em Teu nome eu profetizo prosperidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Nós somos povo abençoado pelo Senhor e ninguém pode amaldiçoar aqueles que já são abençoados pelo Senhor. Pai queridos, continue nos protegendo, nos guardando. Continue enviando Teus anjos para guardar toda a nossa família, toda a nossa casa, as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, os homens da nossa família, as mulheres da nossa família, nós mulheres, que os homens da nossa família se tornem verdadeiramente homens do Salmo 128, Pai. Continue guardando a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, nos livrando de acidente, de desastre, Pai, todo tipo de acidente, limpando as nossas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus, tirando dali tudo aquilo que não Te agrada, Pai, em nome do Senhor Jesus, colocando anjos à porta da nossa casa, não permitindo que o mal entre, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas. Abençoe a minha vida, abençoe a vida das intercessoras desse ministério, abençoe a vida dos mantenedores desse ministério, de todos que estão nos seguindo, com paz, com alegria, com prosperidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que possamos ir com saúde, para que possamos ser dizimistas fiéis, ofertantes e sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição. Mas é que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita pela nossa irmã querida Maristela Miranda, porque ela vem orando situação por situação, passo por passo, e eu fico na concordância em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.